Meruem é um dos, se não o personagem mais forte de Hunter x Hunter mostrado até agora, mesmo Netero, que apesar de estar fora do seu auge, ainda era um dos personagens mais fortes da obra, conseguiu fazer apenas alguns meros arranhões superficiais no Rei das Formigas Quimera, mesmo usando o seu golpe mais forte, a Mão Zero. Mas e se eu te disser que existe uma quantidade considerável de personagens no anime que teriam, sim, potencial para vencer o Meruem? E nesse vídeo eu vou listar 6 desses personagens que fogem bastante do radar da maioria dos fãs, e eu vou aproveitar também para contestar alguns dos personagens que a fandom afirma de pé junto que venceria o Meruem, mesmo não tendo nenhuma evidência concreta na obra para isso. Lembrando que aqui no canal você encontra uma playlist dedicada exclusivamente a vídeos de Hunter x Hunter com temas super legais, sejam de listas, explicações, análises de batalha, muita coisa bacana, então aproveita esse momento para conferir a sua inscrição aqui no canal e se também o sininho tá ativado para sempre saber quando eu tiver vídeo novo de Hunter x Hunter, beleza? Antes de tudo, vamos estabelecer as premissas desse vídeo para ficar clara a intenção dele. Os personagens que eu vou listar aqui não necessariamente venceriam o Meruem num x1 casual, numa porradaria franca. Na verdade, é bem provável que a maioria deles fosse obliterado pelo rei numa luta de fato. Eu diria que tem somente 2 exceções aqui que realmente conseguiriam, mas mais pra frente no vídeo vocês vão entender. Mas os personagens que entram nessa lista são aqueles que têm a capacidade de vencer o rei dependendo das circunstâncias, mesmo que a chance seja próxima a 0. Exemplificando para ficar mais claro, se a gente pegasse por exemplo, o Hisoka, a gente sabe que ele é um dos personagens mais fortes já mostrados na obra até então, mas ele não teria chance alguma contra o Meruem. Absolutamente nada do que ele fizesse poderia sequer arranhar o Rei Quimera, nem se o Meruem ficasse literalmente parado e deixasse o Hisoka bater e cortar ele à vontade. Já os personagens dessa lista, mesmo que alguns deles sejam claramente inferiores ao Hisoka, teriam, graças às suas habilidades, chances de vencer o Rei. À medida que eu for listando os personagens e argumentando, vocês vão entender. A primeira personagem da lista é a Nanika, a entidade que habita o corpo da Alluka, irmã mais nova do Killua. Essa é a primeira personagem que deve vir à mente de todo mundo, então eu decidi começar logo com ela, afinal não tem nem muito o que argumentar nesse caso. Até então, não existe nenhum limite para os desejos que a Nanika possa conceder, ou seja, para vencer o Meruem, bastaria alguém desejar a ela que o Meruem fosse morto e ele seria, sem qualquer possibilidade de se contra-argumentar quanto a isso, simples assim. Vale lembrar, inclusive, que a Nanika é uma entidade que veio do continente sombrio, assim como as formigas Quimera também vieram. Os dois fazendo parte das 5 grandes calamidades trazidas do continente sombrio. E enquanto o grau de periculosidade das formigas Quimera foi classificado com a letra B, o grau da espécie que a Nanika pertence foi classificado com a letra A, ficando um nível acima e assim justificando ela estar num patamar superior até mesmo ao do Rei Quimera. O segundo personagem da nossa lista é o Finks, da trupe Fantasma. Aqui vocês já vão começar a me olhar meio estranho, né? Mas eu vou explicar por que o Finks teria sim a capacidade de vencer o Meruem. Vamos lá. O Finks possui uma habilidade muito simples do tipo reforço, que consiste basicamente nele carregar um soco ao girar o seu braço. Quanto mais ele gira o braço, mais poderoso o soco fica. Para o Finks ter a possibilidade de vencer o Meruem, isso depende de um fator: se existe ou não um limite para o quão forte o soco dele pode chegar ao ficar girando o seu braço infinitamente. E isso o Togashi ainda não explicou se existe um limite ou não. Então, se possui um limite que se baseia no nível de aura dele, o Finks nesse caso não teria a menor chance. Mas se não houver um limite, nesse caso o Finks teria sim possibilidade de vencer o rei. Bastaria apenas ele ficar girando o braço até um ponto em que o soco dele fosse capaz de desintegrar o Meruem, simples e eficaz. Agora, quanto tempo ele precisaria ficar girando o braço para que isso fosse possível, aí eu já não sei. Quem sabe horas, dias, semanas, meses? A gente não faz ideia, mas uma hora chegaria um ponto em que ele conseguiria. Então, acho que já ficou clara a intenção do vídeo aqui, né? O Finks com certeza seria obliterado pelo Meruem numa luta 1 contra 1, mas ele teria sim
como vencê-lo, pelo menos em teoria, mesmo que a probabilidade fosse quase zero desse cenário acontecer. Enquanto isso, como eu falei no começo do vídeo, né, o Hisoka, que é provavelmente mais forte que o Finks, não teria chance alguma, a chance dele é zero numa luta só com uma bomba mesmo, igual o Netero fez. Agora eu vou intercalar essa lista com os personagens que não se tem muita base, mas que sempre vem à mente das pessoas pelo hype que eles têm na obra. Começando pelo Jin, o pai do Gon. Já vamos começar com o pé direito aqui, né? O Jin é sem dúvida o personagem mais hypado pela fandom de Hunter x Hunter, e eu diria que com razão, né? Considerando que ele é o pai do protagonista e sendo um shonen, isso já dá alguns pontos a ele, além do fato do Netero ter colocado ele como um dos 5 melhores usuários de Nen. Mas apesar disso tudo, não existe qualquer evidência de que o Jin teria a capacidade de vencer o Meruem, galera. Não vimos quase nada do personagem ainda, só vimos ele replicar a habilidade do Leório e nada mais. Vamos refletir um pouco aqui. O Netero, mesmo velho, era considerado o humano mais forte vivo. E sim, eu sei que isso é contestável, já que o próprio Netero diz que não era mais o mais forte há bastante tempo, tendo em vista a sua velhice, mas ele ainda era, no mínimo, um dos mais fortes do universo de Hunter x Hunter, pelo menos dos que a gente viu até agora. E esse monstro mal conseguiu arranhar o Meruem, que nem estava na sua versão mais forte ainda. Foi um verdadeiro massacre o que o Meruem fez com o Netero. Isso porque o Meruem nem sequer queria lutar. O rei só queria dialogar com ele. Ou seja, para você afirmar que o Jin venceria o Meruem, seria basicamente dizer que existe um abismo de diferença de nível entre o Jin e o Netero velho, e isso para mim é um absurdo. Primeiro, a gente precisa esperar o Jin mostrar o seu poder máximo para assim a gente começar a discutir se ele teria capacidade de vencer ou não. Agora, o terceiro personagem de fato da nossa lista é a Camila, o segundo príncipe de Kakin. Aqui temos uma personagem que aparece apenas no mangá, e essa é o segundo príncipe de Kakin que participa do arco da Guerra de Sucessão e possui uma habilidade que provavelmente faria sim ela vencer o Meruem. Ela é uma das exceções que eu citei lá no começo do vídeo que de fato venceria o Meruem numa luta direta, até inclusive com certa facilidade, já que ela literalmente só precisaria morrer. Isso porque a habilidade de Nen da Camila é do tipo de contra-ataque e se ativa depois que a Camila é morta. Basicamente, ao morrer, aparece uma besta de Nen que absorve a vida do assassino e essa besta usa essa vitalidade absorvida para ressuscitá-la. Isso a gente vê acontecendo no capítulo 373 do mangá. E até o momento, as informações da sua habilidade são só essas. Talvez até haja algumas limitações nela, até porque se não tiver, a Camila se torna basicamente imortal, só podendo ser morta através de causas naturais. Então, com as informações ditas até o momento, Camila venceria sim o Meruem em uma luta, já que logo depois do rei a matar, a besta de Nen apareceria e absorveria a vitalidade do Meruem, resultando na sua morte. E é provável que essa besta de Nen seja igual ao Pot Clean do Knuckle, que persegue o adversário e não pode ser morto ou algo do tipo. E ainda vale também considerar aqui a personalidade do Meruem antes e depois da bomba como uma variável importantíssima nesse cenário, já que antes da bomba ele matava literalmente qualquer humano por motivo nenhum aparente, né? O que resultaria nesse caso na Camila ser morta assim que ela abrisse a boca, mas por outro lado, o interessante é que se fosse o Meruem pós-bomba, seria virtualmente impossível da Camila matar ele, já que o Meruem voltou todo paz e amor sem querer matar mais ninguém. Então olha só que curioso esse cenário, né? Agora, intercalando a nossa lista, temos o Periston, o Zodíaco do Rato. E se a gente falou do Jin, a gente tem que falar do seu principal antagonista do mangá, o Periston. Esse é outro que é bem hypado pela fandom e também acho que com razão, porque o Togashi o constrói para ser um dos principais antagonistas da obra no futuro, em especial um antagonista para o Jin. Mas assim como o pai do Gon, não existe a mínima evidência de que ele venceria o Meruem. No caso dele, diferente do Jin, a gente sequer viu ele usar Nen ainda, então não tem
como a gente afirmar literalmente nada. Agora, o quarto personagem de fato da nossa lista, temos o 9. Esse é um dos Hunters selecionados pelo Netero para a missão contra as formigas Quimera. Ele é um emissor que possui uma habilidade bem apelona e útil. A sua habilidade não é nada simples e possui algumas variações, mas o que interessa aqui pra gente pro vídeo é apenas uma dessas variações, que é a habilidade chamada Screen, que permite o 9 envolver o adversário com um portal moldado pelas suas mãos, teleportando apenas parte do corpo do inimigo e fechando o portal. Dessa forma, uma parte do corpo fica no mundo real e a outra vai para outra dimensão que ele cria com o seu Hatsu. Ele até chega a usar isso para decapitar uma formiga quimera no anime. Então, por ser uma habilidade de teletransporte, em tese ele poderia fazer o mesmo com o Meruem o partindo ao meio, algo bem parecido com a dúvida que a gente tinha se o Doutor Estranho, lá no filme dos Vingadores, poderia fazer isso com o Thanos usando os seus portais. E não existe informação se essa habilidade tem alguma limitação, por exemplo, depender da durabilidade e resistência alta do inimigo que impeça o 9 de partir o adversário ao meio. Então sim, é provável que o 9 conseguisse fazer isso contra o Meruem. Não é à toa que o Togashi tirou ele da fase da invasão do palácio, e isso não foi à toa. Mas claro que ele poder fazer isso na teoria não significa, que ele conseguiria na prática sem um bom plano ou até com ajuda, afinal, a gente conhece bem a velocidade do Meruem, então será que o 9 conseguiria fechar o Meruem na hora que ele estivesse passando? Mas por outro lado, pelo Meruem não conhecer as habilidades do 9, isso dá uma esperança dele sim conseguir. Agora, intercalando a nossa lista, temos dois personagens que são o Beyond Netero, o filho de Isaac Netero, e Maha/Ziggy Zoldyck. Esses dois estão aqui pelo mesmo motivo, basicamente. Não tem qualquer evidência na obra de que ambos venceriam o Meruem. O Beyond é hypado só por ser filho do Netero, e eu realmente acredito que esse cara seja um monstro, mas é literalmente a única coisa que a gente sabe dele. Já o Maha, que a gente vê brevemente no arco de York-Shin, e que existe uma grande chance dele ser a mesma pessoa que o Ziggy, esse que foi junto do Netero para o continente sombrio no passado, sendo assim avô do Zeno, também não tem qualquer prova de que ele venceria o rei. Mas sendo sincero, esse é o que eu mais apostaria, só pelo hype que o próprio Zeno coloca nele. O Zeno exalta o Netero, que provavelmente estava no seu auge só por sobreviver a uma luta com o seu avô. O feito do Netero aqui não é de se igualar ao avô do Zeno, e sim sair vivo de uma luta contra ele. Isso é absurdo. Mas a gente não sabe se o Netero no seu auge venceria de fato o Meruem. Precisaria ser mostrado o quão forte ele era primeiro, para depois a gente começar também a pensar no nível de poder do avô do Zeno. E o quinto personagem da nossa lista é o Gon adulto. Uma luta entre o Gon adulto e o Meruem é bem discutida entre a fandom, e eu tenho a percepção de que a maioria tende a achar que o Meruem ainda venceria, mas ainda há uma parte que acredita na vitória desse Gon. Porém, mesmo que você acredite que o Meruem venceria, é inegável que o Gon adulto teria sim capacidade de vencer, tendo em vista a potência de dano que os golpes que aquele Gon pôde alcançar. Na verdade, quando ele usou o Jajangken, causou uma explosão gigantesca em volta e provavelmente desintegrou o que sobrou da Pitou ali. Ou seja, fica claro que aquele Gon, diferente do Netero velho que fez apenas alguns arranhões superficiais no Meruem, conseguiria pelo menos aplicar dano nele com seus poderes. E eu diria que não seriam danos superficiais não, seria dano real mesmo, principalmente com o Jajangken. Afinal, o que melhor para burlar uma durabilidade e resistência alta do que o ápice do uso do Nen de reforço que vimos na obra? Lembrando que esse Gon foi classificado pelo Togashi com um nível supremo no uso dessa categoria de Nen. E vale lembrar também da clássica fala da Pitou, que mesmo quando o Gon ainda era adolescente e se sentou para esperar a Komugi ser curada com aquela cara de brabo, naquele momento ela já afirma que o Gon poderia ser uma ameaça para o próprio rei. E ela volta a afirmar isso assim que o Gon se transforma na sua versão adulta, dizendo mais uma vez que as garras dele realmente teriam chegado até o rei. Claro que isso não significa que a vitória do Gon estava garantida, ainda mais considerando o quão abalado psicologicamente, ele estava, mas ele na sua versão adulta era sim um perigo em potencial até
para o Meruem. Então quem venceria entre eles é discutível e eu até pretendo fazer um vídeo aqui só sobre isso, mas é inegável que o Gon adulto teria pelo menos chance de vencer na porrada. Indo para a nossa lista paralela mais uma vez, temos agora Kurolo Lucifer, o líder da trupe fantasma. Esse é outro personagem que tem bastante gente que adora afirmar que venceria o Meruem, e sinceramente, esse aqui até tem sim potencial, já que o Togashi poderia simplesmente inventar uma habilidade que fosse capaz de vencer o Meruem e colocar ela no livro do Kurolo com a desculpa dele ter roubado de alguém antes, como por exemplo uma habilidade de manipulação. Mas a gente precisa considerar o que ele mostrou até o momento, que não seria o suficiente para vencer o rei. Quem sabe, mais pra frente ele mostre uma habilidade que poderia ser efetiva. Voltando pra nossa lista principal, o sexto personagem da nossa lista é o Rihan. Esse é um personagem do arco de sucessão que só aparece no mangá, sendo um dos soldados pessoais do primeiro príncipe Benjamin. O seu Hatsu é bem interessante e poderia ser efetivo contra o Meruem. A habilidade dele é chamada de Predador, sendo mostrada nos capítulos 374 e 381, onde ele pode conjurar uma besta de Nen em um alvo para se tornar o predador natural dele, mas para isso o Rihan precisa primeiro conhecer o máximo de informações sobre a capacidade daquele alvo. Quanto mais precisa for a análise e compreensão que o Rihan fizer sobre a capacidade desse alvo, melhor se torna aquele predador, até o ponto em que a besta de Nen vira o predador natural do alvo e seja capaz de o derrotar. É incerto o quanto de informações o Rihan precisaria para vencer o Meruem e o quanto ele precisaria se expor até, a ponto de reunir tanta informação sobre o Meruem, seja de perto, ou ainda mais se ele não conseguir informações sobre o Meruem também através de terceiros. Mas pelo menos em tese ele teria sim essa capacidade. Como eu expliquei, a besta de Nen se torna, de maneira figurativa, o predador natural daquele alvo, então dá pra afirmar que ele poderia sim usar até no Meruem. E o sétimo personagem da nossa lista seria um personagem com Nen do tipo manipulador. Por mais que as habilidades de outras categorias sejam mais interessantes, é bem claro que a manipulação é a mais perigosa. Um personagem que seja um manipulador que tenha uma habilidade direcionada a manipular seres vivos, ao cumprir certas condições, em tese, poderia sim vencer o Meruem. É óbvio que não são todos, A gente tem, por exemplo, o Illumi e o Shaunark, por exemplo, que não se encaixam aqui, já que os seus Hatsus são ativados ao penetrar as suas agulhas nos seus alvos, e isso seria impossível no Meruem, a não ser que eles tenham outras variações com outras condições. Mas o Puff, por exemplo, a sua habilidade consiste em usar uma espécie de pólen que sai das suas asas e que é capaz de manipular os seus inimigos. Então, nada impede, por exemplo, dele usar algo assim no Meruem e conseguir manipular ele. Então, se um manipulador cujas condições pudessem ser aplicadas no Meruem direcionasse sua habilidade ao Rei Quimera e o mandasse se matar, por exemplo, o próprio rei se mataria e o personagem venceria. Vale lembrar que o Meruem arrancou com facilidade o seu próprio braço no arco. Então, o que impede ele de enfiar a mão no próprio peito e arrancar o seu coração, por exemplo? Ou seja, alguns manipuladores poderiam sim vencer o rei. E aí, pensou em algum outro personagem que não tá nessa lista que possui também uma habilidade capaz de vencer o Meruem? Deixa aí nos comentários e deixa também nos comentários se vocês querem ver um vídeo aqui destrinchando uma eventual luta entre o Gon adulto contra o Meruem. E agora, confere o meu último vídeo sobre as mudanças que o Togashi fez nas categorias de Nen, que é muito importante todo fã de Hunter x Hunter saber e que ficou super bem explicadinho e completinho pra vocês, galera. Tá tudo bem mastigadinho e bem completinho pra vocês aquele vídeo. Porra, ficou top demais. Ou você pode também ir direto pra playlist do canal, maratonar todos os vídeos de Hunter x Hunter, beleza? Até a próxima, tchau!